Olá! Os brasileiros têm até 30 de abril para acertar as contas com a Receita Federal. Mas muita gente pode ter ficado irritada com declarações recentes divulgadas pelo jornal O Estado de São Paulo. Em gravações feitas pela Polícia Federal durante a Operação Zelotes, Paulo Roberto Cortez afirma que, abre aspas, quem paga imposto é só os coitadinhos, fecha aspas. Ele é integrante do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, uma instância de apelação para contribuintes em débito com a Receita. A Polícia Federal investiga suspeitas de suborno e acordos envolvendo 74 pessoas físicas e jurídicas que teriam lesado os cofres públicos em até 19 bilhões de reais. O Brasil em Debate convidou para discutir esse assunto os deputados Assis Carvalho, do PT do Piauí, e Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença dos senhores aqui no estúdio. Eu gostaria de começar perguntando para o deputado Assis Carvalho se, com essas investigações, com essas suspeitas, já é o caso de se discutir a existência mesmo do próprio CARF? Não, a existência do CARF eu acho que não pode entrar, no primeiro momento, em questionamento. Eu acho que ele tem um papel. Se está cumprindo mal o seu papel, o problema está não no CARF em si, mas está, sobretudo, naqueles que, neste momento, estão na condição de membro deste Conselho. Então, muda-se, portanto, porque você tem que ter sempre instâncias recursais. Não quer dizer que toda vez que você está sendo, vamos dizer, devendo a Receita, você não tem o direito de questionar se aquele valor está correto ou não. Então, num Estado democrático de direito, o direito de eu poder entrar com o meu pedido de revisão tem que ser um direito sagrado, zelado e mantido, não é a extinção em si. O que nós temos, obviamente, é de dar continuidade a esta luta de 2003 para cá, de que a sociedade venha compreender a podridão que era este país, né? Para que a gente possa limpar. Era um fato concreto, qualquer pessoa de sã consciência sabe muito bem que essa situação era histórica. No tempo da ditadura, lembro, você tinha que fazer as denúncias em pasquim, né, de forma muito escondida, porque senão você seria preso. Tinha um jornal chamado Movimento que ousou, né, fazer denúncia naquela época, no dia seguinte ele estava fechado, porque aquele sistema de corrupção ninguém poderia conhecer. Se você pegar daí para frente, cada vez mais, graças à Constituição de 88, a gente vem consolidando estrutura de controle para que a sociedade conheça o país que a gente tem há 500 anos e que a gente precisa aí passar 20, 30 anos para poder mudar esse estado de coisa. Nessa questão específica que temos aí, a sociedade surpresa e assustada com o que está acontecendo, quem é que está encabeçando? É o Santander, né? É um dos maiores. Né? Você tem situação como o Grupo Gerdau, que estão sob suspeita. Que estão sob suspeita, e a gente não pode condenar antecipadamente, mas pelo menos pelos dados preliminares, de quem está acompanhando esses dados, fala-se de 19 bi. Mas se você pegar os dados dos sindicatos fazendários, auditores, pode, nos últimos anos, chegar a mais de 500 bilhões. Talvez seja o maior rombo da história. E é isso que, infelizmente, faz com que as pessoas pobres paguem mais impostos e os ricos não paguem. Não paga, sobretudo, porque 23%, em torno disso, do que era para estar recolhido para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para a inclusão social, estão ficando no bolso dos poderosos. Quer dizer, ou seja, poderoso neste país, a gente sabe que sempre se negou a pagar impostos. E quando ele tem o imposto de direito a ser recolhido, utiliza artifícios criminosos ainda como esse, que é um tipo de corrupção, sim. A sonegação fiscal, o não recolhimento, mas é um outro tipo de corrupção, porque você está tirando, você está matando gente. É dinheiro que deixou de entrar na saúde, que faltou o medicamento, faltou o hospital, faltaram as condições de cuidar bem dessas pessoas. Então, qualquer cidadão de bem não pode aceitar que um estado de coisa como essa continue acontecendo. Quero parabenizar, portanto, a Polícia Federal, a Receita Federal, o governo federal, que vem contribuindo fortemente para que a sociedade possa acompanhar esse estado vergonhoso de coisa
que deixa todos nós indignados. Obrigada, deputado Assis Carvalho. Deputado Cláudio Cajado, o CARF ele é composto por representantes da Receita, representantes dos auditores, representantes também dos contribuintes. O senhor acha que é necessário uma reformulação e também, na opinião do senhor, essa investigação põe sob suspeita todas as decisões do CARF tomadas até agora? Bom, eu queria cumprimentar você, a Fabiana, o deputado Assis, os telespectadores da TV Câmara, e dizer o seguinte: na verdade, nós não podemos dar fim ao paciente que está doente para curar a doença. Se está tendo problema dentro do CARF, através de decisões que estão sob suspeição, nós temos que, primeiro, melhorar o sistema de controle, de auditagem e de evitar-se que desvios que estão ocorrendo dentro desse órgão e de outros diversos órgãos da administração pública federal, primeiro continue a acontecer. Então, a forma de atuar dos órgãos, e o CARF é mais um exemplo, está errada, porque está permitindo que a corrupção se lastreie de forma incontrolada. Eu acho que nunca antes na história desse país teve tanto roubo como está tendo no governo federal. Primeiro. Segundo, em relação às decisões do CARF, é óbvio que estão sob suspeição. Nós não podemos hoje admitir que, iniciado esse processo de investigação, as decisões passadas não tenham que ser revistas. Tem que haver uma auditoria ampla sobre todos os processos, inicialmente dos que estão hoje envolvidos já com essas provas que já estão nas mãos da Polícia Federal. E os demais, se houverem indícios. Então, nós temos que atuar melhor, primeiro, no controle e no gerenciamento dos órgãos federais, que mostra a sua fragilidade diante da falta de controles internos. Eu penso, e aí eu discordo um pouco do deputado Assis, com todo respeito, que a corrupção sempre existiu no Brasil, claro, mas não se justifica um erro do passado com um erro do presente. Esse discurso de que se hoje existe é porque se mostra, e antes existia e não se mostrava, e hoje a corrupção está sendo descoberta porque se age com mais transparência, eu acho que o PT perdeu uma grande oportunidade de poder controlar mais o dinheiro público. Na verdade, quando nós vemos que agora o pobre vai pagar o imposto, primeiro, o pobre mesmo, ele não está pagando porque não está dando nem para comer. Quem ganha salário mínimo nesse país está isento de imposto, pelo menos de imposto de renda, mas não está conseguindo sequer comer, porque a presidente Dilma aumentou a luz, aumentou o combustível. Quem vai na feira sabe que os preços estão extremamente altos e nós estamos vendo um país em recessão com inflação alta. Ora, se o trabalhador que tem que pagar seus impostos tem que fazê-lo, o rico também tem que fazer. Agora, se o trabalhador sonega ou se o rico sonega, eles têm que pagar por isso. Nós temos que cumprir a lei para todos. Não existe essa diferença entre o mais rico e o mais pobre. Sonegou imposto, tem que responder e é crime. Desvirtuou-se com o mal feito, tem que responder e é crime. Desrespeitou a lei, tem que pagar. Então nós temos que acabar com essa ideia de que está se perseguindo de um lado e do outro não. Ora, se nós formos ver a corrupção que está na Petrobras, se ela é histórica ou não, por que o PT não combateu desde o início? Se já sabia que existia há 500 anos no Brasil, perdeu a oportunidade e passou se é o status quo que existia anteriormente, por que manteve? Para financiar, para aparelhar, está errado. E hoje nós estamos vendo que se a corrupção já existia há muito tempo, ela não foi combatida como deveria pelo atual governo. E isto está prejudicando a economia brasileira, prejudicando as empresas brasileiras e principalmente esta conta vai parar no bolso do trabalhador, do mais pobre, porque hoje o país está parado, com inflação alta, fruto de todo um procedimento que, em cima da Petrobras, que era a maior empresa do Brasil, não é? Letargicamente está sem poder atuar. E nós assistindo isso com escândalos como o Mensalão, que não serviu de exemplo, porque quando os processos foram julgados, o esquema de corrupção na Petrobras não só continuou, como eu diria até que foi ampliado. E as outras empresas, as outras estatais,
se nós formos colocar a Eletrobras, se nós formos colocar as obras, por exemplo, que estão acontecendo aí da transposição de Belo Monte. Deputado Cajado, obrigada. Só para ouvir o deputado Assis Carvalho, rapidamente, antes do intervalo. Deputado Assis Carvalho, o senhor acha que dá para comparar as denúncias da Petrobras, onde recursos do governo foram, por meio de superfaturamento, apropriados por empresas, com essas denúncias envolvendo o CARF, onde empresas deixaram de repassar pela sonegação fiscal, recursos de impostos aos cofres do governo, são denúncias equiparáveis, comparáveis? Olha, para mim, corrupção é corrupção. Não dá para dizer, é corrupção aqui, é uma corrupçãozinha, ali é uma corrupçãozona, é corrupção. Acho que a posição do governo em relação às falcatruas da Petrobras são corretas e pode ter sido feita, ela foi feita tardia, porque os órgãos de controle investigaram tardio. É outra questão, que antes era proibido de investigar, né? O Cajado é um grande deputado, sabemos da sua competência, Obrigado. Mas ele sabe muito bem que no governo do qual ele fez parte era conhecido um engavetador-geral da República, porque o Ministério Público não poderia investigar. O Ministério se investigar, Público é só um pouquinho, mas se investigar... Não faz parte do governo. Mas tem uma questão muito simples, mas na época, o procurador-geral era indicado pelo governo, como é hoje. A diferença é que se ele investigasse o que do Ministério Público, ele ia lá para a Bahia é muito bom, ele ia lá para o interior da Amazônia, do Pará, de qualquer lugar, e ele estava impossibilitado, não tinha promoções. Você sabe muito bem que no governo de Fernando Henrique Cardoso, falcatruas não era investigada, é o que mudou no nosso. Essa é a grande diferença. Sei que quando você vem falar aqui agora da questão desse esquema violento, né, o Cláudio cuidadosamente saiu um pouco pela tangente para falar da Petrobras, que nós concordamos com a investigação. Mas ele precisa colocar que o rombo inicial que se apresenta agora nesse esquema de Zelotes é muito maior do que a Petrobras. Agora, o que assusta é que são os maiores defensores do projeto que o Cláudio era afinado com ele. Vamos colocar aqui o Santander, quem não conheceu o papel da Santander na campanha anterior. Vamos pegar o grupo Gerdau, que se apresentou assim como a coisa mais honesta do mundo e está lá entre os maiores corruptos deste país agora. E isso aí não... Vamos falar de tudo, não precisa esconder nada. A diferença é que nós, do PT, não temos dificuldade nenhuma de discutir qualquer problema sobre corrupção, porque nós combatemos a corrupção de cabeça erguida. Os nossos adversários, não. Eles têm que falar corrupçãozinha, corrupçãozona. Essa aqui é, mas não é, porque naquela eu participei, então não fale disso. Nessa aqui, majoritariamente, estão as grandes empresas que financiaram o projeto atrasado que nós tomamos em 2003 e continuam lutando para botar este país no atraso histórico. Agora, Cláudio Cajado, dizer para você sabe muito bem, falar de salário mínimo. O salário mínimo do seu governo, na época, era $70. Não dava para comprar coisa nenhuma. O nosso é pequeno, mas não vamos comparar o salário mínimo de hoje com a vergonha do seu governo, da época dos tucanos e o DEM, porque $70, o sonho era chegar a $100. Então, vocês não têm autoridade moral para questionar o salário mínimo, que ainda é pouco no nosso governo, com o outro. Inflação, comparar a inflação na época de vocês, mas na época de vocês era acima de 20% anos. Então, vocês não têm nenhum item que vocês possam comparar conosco de 2003 para cá. Agora, a diferença que tem, só para fechar, é que neste governo, né, as estruturas de controle interno estão funcionando e o governo federal não intimida, como intimidava no governo deles. Essa é a grande diferença, e a sociedade pode ver. Não é que há mais corrupção sendo conhecida, porque antes não se conhecia. Essa é a diferença. Deputado Cajado, eu vou dar a palavra para o senhor poder responder ao que o deputado Assis Carvalho falou, mas vai ser dentro de alguns minutinhos, porque a gente tem que fazer um rápido intervalo. O Brasil em Debate volta dentro de instantes. É já, não sai daí não. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre a Operação Zelotes e a necessidade de uma reforma tributária com os deputados Assis Carvalho, do PT do Piauí, e Cláudio Cajado, do Democratas da Bahia. Bom, deputado Cajado, como eu prometi ao senhor, eu vou
dar a palavra para que o senhor possa rebater o que o deputado Assis Carvalho estava falando. Agora, como o tema do programa de hoje é sobre a Operação Zelotes e sobre a reforma tributária, eu gostaria depois que a gente pudesse voltar a essa discussão, por mas favor. Como o deputado Assis colocou que eu fazia parte de um governo que era mais corrupto que o atual, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, nós não estamos discutindo aqui ações de governo, nós estamos discutindo corrupção atual. E se na época existia e não foi descoberta, ora, a fragilidade que existia naquele momento é uma culpa de quem? Se existia um engavetador-geral da República, por que não se tomava outras atitudes, como a imprensa sempre fez denunciando? Toda denúncia que chegava se apurava. Pelo menos eu tenho 6 mandatos nesse parlamento e acompanhei que os escândalos que ocorriam, eles tinham sequência. Não na magnitude do governo do PT. Agora, existe uma estratégia clara do PT. Qual é? A melhor defesa é o ataque. Quando, em vez de dizer, nós erramos, nosso partido precisava de dinheiro para podermos manter a estrutura de poder junto às eleições, quando nós percebemos que existe uma ligação com a corrupção da Petrobras entre o que era feito de pagamento às consultorias de determinados membros do PT e o pagamento das faturas pelas empreiteiras e o pagamento para o caixa do PT, isso está claro. Se existia para outros partidos, provem. Agora, querer atacar outros partidos, atacar governos passados, sem dizer que cometeram o crime, não é possível aceitar-se. Então, eu quero dizer ao deputado Assis, de que não é por aí. Nós estamos discutindo, e o tema desse programa é o desvio do CARF, que é uma atual estrutura do governo federal e que tem 19 bilhões, ou seja, pelo que se vê, 18 vezes a corrupção da Petrobras. E quantos outros órgãos também não estão envolvidos? Por quê? O PT, para justificar a permanência no poder, quer justificar os meios. E nós não aceitamos isso. Eu acho que qualquer empresa que comete desvio, ela tem que ser punida. Como qualquer pessoa, como qualquer partido. Agora, querer equiparar o PSDB com o PT, se existia corrupção, por que não havia as denúncias? E por que não se exigiu a apuração e a punição? Nós queremos que seja apurado. Se existe denúncia como o PSDB, apresente, denuncie, como alguém em qualquer partido. Agora, o que nós não podemos aceitar é que a presidente Dilma tenha, juntamente com o presidente Lula, perdido a oportunidade de passar o país a limpo. Se viu corrupção e não tomou as atitudes devidas, inclusive no passado, como eles colocam as privatizações, por que não se auditou as privatizações? Por que deixou todas quietas? Agora, atacar os grandes grupos econômicos, dizendo que o dinheiro não está indo, para mim, a sua pergunta, Fabiana, de dizer que o dinheiro que entrou na Petrobras saiu através da corrupção, ou o dinheiro que deixou de entrar dos impostos desviados através dos procedimentos da CARF, dá no mesmo nível. É lesar o patrimônio público de igual forma. Porque esse dinheiro que saiu da Petrobras, como o dinheiro que deixou de entrar nos cofres públicos pela CARF, poderia ir para melhorar a aposentadoria das pessoas que estão sem reajuste há muito tempo. E que o governo, através da medida provisória que está aqui na casa para ser votada, quer estabelecer um teto de apenas 3,5% de reajuste, quando a inflação deu quase 7%. É o que está se fazendo hoje, junto aos pequenos, os mais necessitados, que a presidente Dilma vendeu uma ilusão de que o país estava bem. E hoje nós estamos vendo que a crise que se abateu sobre o país foi fruto do descontrole das contas públicas, da irresponsabilidade fiscal e, principalmente, por se fazer uma política eleitoral com dinheiro público através de controle de reajuste que deveriam ter sido dados na época aos combustíveis, à energia elétrica, impactando a economia de forma absolutamente injustificável. Então, a irresponsabilidade do governo está sendo paga agora. E junte-se a isso, essa questão da corrupção, nós estamos vivendo uma profunda crise. E junto à estabilidade política, que está sendo afetada. Agora, deputado Cajado, obrigada. Em relação à questão tanto do mensalão quanto das denúncias envolvendo a Petrobras, o Petrolão, houve uma justificativa apresentada, que era a questão do Caixa 2, as campanhas eleitorais, há a proposta de reforma política para baratear as campanhas, que está sendo discutida na Câmara dos Deputados, também no Senado.
que pode, é vista como sendo uma solução. Em relação a essas novas denúncias no CARF, a esse problema de sonegação fiscal, a reforma tributária seria, então, um sistema de simplificação do recolhimento de impostos e também, como o deputado Assis Carvalho colocou, a cobrança de impostos sobre grandes fortunas e não apenas, não buscando nas empresas, desonerando o custo de produção, o chamado custo Brasil. Deputado Assis Carvalho. Não, primeiro, me permita, Cláudio Cajado, sei do seu papel e às vezes a gente se apaixona muito e termina até saindo um pouco da linha. Me permita que a questão de Zelotes não é a corrupção do governo. O governo fez, foi o seu papel. A corrupção lá é dinheiro que não entrou no caixa do governo. Então, sonegação fiscal. Sonegação fiscal. Então, através de corrupção. Só um pouquinho, mas não vamos confundir a opinião pública aqui, na sua fala, que isso aqui é uma corrupção de governo. Não, pelo contrário. Deixou de recolher dinheiro ao caixa do governo pelo Santander, que pelos dados preliminares são 3,3 bilhões que estavam na campanha do Aécio Neves, certo? Pelo Grupo Gerdau, que está em torno aí de 2,9 bilhões. Esse grupo todinho que você não está querendo se aprofundar muito, coincidentemente, 90% estava na campanha de vocês. Então, só um pouquinho. Só um pouquinho. Estar na campanha de vocês era na campanha mesmo, na rua. Os bancos tiveram maior lucro no governo Lula. Mas não é por aí, eu estou dizendo, o Santander, você sabe o papel dele, agora o papel dele público. Deixou de recolher. Eu vi calado, benevolentemente. Então, aguenta um pouquinho aí também, porque essa aqui é sua. Sabe? Essa brasa está em sua mão, não é nossa, não. O governo foi investigar, porque é o grupo que estava bancando e financiando esse esquema criminoso era do seu time, não é do nosso time, não. Então não vai jogar isso. Não vai jogar isso no quadro do governo. Me permita. Grave. O Santander teve dúvida? Eu não tive recurso. Só um pouquinho. Ainda está sob investigação. Só um pouquinho. Eu não tive recurso, Cláudio. Eu não tive recurso. Eu posso falar, Cláudio? Você fala à vontade. Mas você está fazendo acusação. Mas eu estou lhe dizendo que o Santander assumiu posição pública politicamente. Certo? O Gerdau assumiu posição politicamente. Eu não estou aqui inventando nada. Fazia parte Me permita. Do governo? Você não é parte do governo, é da oposição. Era a oposição que foi financiada por este time criminoso. E você agora vem falar de corrupção de governo, corrupção deles. Então, primeiro deputado, mas quando você fala do Santander, o Santander fez campanha pública assumida, com documento e tudo em defesa do Aécio Neves. Não, então, o senhor se refere àquele relatório... Agora nos Zelotes, pois você sabe muito bem que nós tivemos, inclusive, denúncia. Não esconde isso, não. E só o seu buracozinho da Santander é de 3,3 bilhões. O Gerdau não fazia então, parte do conselho? Do conselho do governo? Que Conselho faz Social do governo? Pública que assessorava o presidente Dilma? Então, o Gerdau fazia parte do conselho. Conselho todo mundo faz. Conselho não é de governo, não. Vamos tá bom, então... Não confunda a opinião pública. Agora, eu quero colocar para você, só um pouquinho, para a gente colocar aqui, voltando ao tema principal. Eu não entendo, deputado, assim. É porque você chegou a um absurdo de dizer que isso é corrupção de governo. É corrupção que está roubando o caixa do governo e o governo está investigando. É diferente. Não vamos continuar confiando a opinião pública, porque isso não é justo. O governo está investigando os Zelotes, está investigando o Petrobras, não compactua com nenhum tipo de crime. E eu quero dizer que eu não estou dizendo que corrupção de governo é o governo B. Na sua fala, porque quem é mais, quanto menos corrupto. Eu não estou falando quem é mais, quem é menos. O que eu estou colocando é que no governo de vocês não investigavam, sabe? Qual era a razão, eu não sei. Se o sistema era frágil, né? Se não tinha controle interno. Eu estou te colocando que engavetava as denúncias. Eu não estou dizendo que era recurso que ia para o governo. Eu não estou dizendo que vocês eram ou não corruptos. Agora, não é justo vocês colocarem que a gente está investigando, mostrando para a sociedade a podridão deste país e nós somos culpados. Culpado é quem esconde as falcatruas. É isso que muda. É isso que está diferente. Então, só para colocar. Agora, quanto à questão, você me perguntou, claro que nós precisamos discutir a questão da reforma tributária neste país. Esse é o grande debate. Não dá para continuar como está. A situação de hoje, quem paga, dados do IPEA, os mais pobres, os 10% mais pobres deste país, que é quem consome em cima do arroz, do feijão, da farinha, do óleo, eles estão um recolhimento médio de 33%. Os 10% mais ricos, eles recolhe 23%, é o inverso. Mas o mais grave, recolhe não, são previstos de recolhimento, porque o que está acontecendo aí pelos dados, né, está lá para recolher, mas termina não recolhendo, porque está claro que na hora que faz os recursos, terminam então até sonegando aquilo que o contribuinte, que o consumidor comum já pagou. Porque quando você chega lá num banco e vai pagar o seu serviço,
quem foi o correntista que pagou. Aí o cidadão ainda sonega aquilo que o povo já pagou. É esse tipo de situação que tem que dar uma mexida geral, porque a situação tributária deste país, que é histórica, e aí eu sei que aí não depende da minha vontade nem da sua, é uma questão muito maior do que isso. Eu acho que nós temos que nos unirmos sobre isso. Somos nordestinos, sabemos o quanto o nosso Nordeste sofre com isso. Eu acho que esse é um grande debate, que isso perpassa governo A ou governo B. Claro. Isso aqui é uma questão de Estado e da sociedade. Obrigada, deputado Assis Carvalho. Só para esclarecer, antes de passar, para finalizar com o deputado Cláudio Cajado, quando o senhor fala da posição pública do Banco Santander durante a campanha, o senhor se refere àquele relatório de análise de risco de investimentos que foi divulgado e depois Eles que o fizeram banco... várias ações, foram várias ações. Certo. O Santander tem uma posição, fizemos até uma campanha junto aos correntistas para evitar, e aí era uma forma de retaliação até, pela posição pública declarada, né, de um lado político, que era uma lástima. Okay. Então, a posição do Santander, a posição do Gerdau, do Bradesco, eles nunca esconderam isso. Né? E coincidentemente, é quem está agora mais mergulhado na corrupção dos relotes. Investigado, certo. Obrigada, deputado Assis Carvalho. Deputado Cláudio Cajado, só para finalizar a respeito da reforma tributária, é o que a Câmara pode fazer agora para evitar que novos esquemas de sonegação sejam formados como esse que está sendo investigado no CARF? Bom, antes de responder, eu só queria voltar um pouco e dizer ao deputado Assis de que o grupo Gerdau, que ele está aqui acusando como grande desviador de recursos, fazia parte do conselho Eu não estou criado... acusando, quem está acusando é a Polícia Federal. Pronto, é a Polícia Federal. Né? Fazia parte do não conselho. proteja o grupo Gerdau, para com isso. Não estou protegendo, eu estou falando fatos. Ele fazia parte do Conselho Econômico e Social que assessorava a presidente Dilma. Estava lá em reuniões mensais com a presidente Dilma, o grupo Gerdau. Então, eu acho estranho como a coisa é colocada. Eu não quero aqui expor opiniões que, na minha opinião, se revelam contraditórias, como eu ouvi aqui. Eu quero dizer o seguinte, corrupção de dinheiro que sai, como foi o caso da Petrobras, como corrupção de dinheiro que deixa de entrar, envolve corrupção do mesmo jeito. E se o CARF é um órgão do governo, o governo é responsável. É claro. Então, deputado Assis, na minha opinião, o governo peca por ação e por omissão. Porque descobriu que estava desviando. E não importa. Paciência. Tem que descobrir, mas tinha que evitar. Então, e tinha que se aumentar. Cláudio, porque a corrupção não é parabenizar se o governo está corrompendo. Não, corrompeu porque não. essa responsabilidade, não. Os dinheiros, os recursos estão sendo desviados. Os dinheiros, eu ouvi Vossa Excelência, me ouça. O dinheiro que está sendo desviado está declarado, está indo para o cofre do PT, do seu partido. Ou seja, é um desvio de recurso público que está indo para um partido político. E isso está sendo investigado. O mensalão foi o quê? O Supremo Tribunal Federal condenou vários políticos do PT por desvio de recurso. E isso é um fato que nós não podemos negar. Ou seja, o mensalão não serviu de lição, porque a corrupção manteve-se e é o que eu disse, cresceu, aumentou. E hoje, depois das eleições, nós estamos vivenciando o efeito de uma política que vendeu uma ilusão, porque dizia-se na campanha que o país estava ótimo, que nós vivenciávamos uma economia pujante. E hoje, recessão, não vamos crescer. Inflação alta, vai chegar a 8%. As empresas com dificuldades, inclusive, de pagar os impostos. Portanto, em relação à reforma política, eu quero dizer, o Democrata, que é o meu partido, não aceita aumento de impostos mais. O país não aguenta sustentar com impostos 39 ministérios. Eu queria saber se o deputado Assis Couto pode me dizer... Assis Carvalho, desculpe, é o colega nosso. Assis Carvalho pode me dizer, dentro dos 39, se conhece o nome de todos os ministros. Bom, eu desafio. Me permita rapidinho. Ele tratou de um assunto só muito 30 rápido. segundos, deputado. 30 segundos, mas só dizer que dos 222 milhões que foram para a campanha política, 26% para o PT e 24% para o PSDB. E mais. Eu sou do né? DEM. E 23% para o PSDB, DEM, que era o seu partido lá. Eu sou do DEM. Sem problema. Agora, só para colocar rapidinho, fechando. Pronto, vai deputado, realmente o tempo da gente está estourado. Isso foram os mesmos contribuintes. Foram as mesmas empresas. Eu lamento que eles só reclamem do que entrou no cofre do PT. Reclame do que entrou no cofre do DEM e do PSDB. Deputado, eu preciso realmente interromper os senhores. Eu preciso interromper. O tempo da gente já estourou. Realmente, não é? Está estourando. Estourou. Reforma tributária, reforma política, reforma administrativa são todos temas que a gente também discute aqui no Brasil em Debate em próximas edições, deputado Cajado. Eu lamento Mas a reforma muitíssimo. tributária, se não ocorrer
para mais tarde, ou seja, para alguns anos na frente, ela não acontecerá nunca. Deputado, muito obrigada. Finalmente. Eu conversei com os abraço, deputados Assis Carvalho, do PT do Piauí, e Cláudio Cajado, Democratas da Bahia. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Até mais.